Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 441. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Dudu, com o Gibson. E dizem que a Ana vai chegar. Vai chegar a Ana, Gibson? Tem o boato que ela tá vindo aí. Problemas de informática, né, Dudu? É o que a gente fica sabendo, né? Na verdade, é o que é falado. Os bastidores realmente a gente não sabe, mas enfim. Esperamos que seja isso. Bom, essa semana não teve jogo, né? Quer dizer, não teve jogo, Semana mas... sem derrotas, porra! Sem vitórias também, né, Gibson? Pelo menos não perdemos ultimamente, né, mano? Não perdemos esse mês ainda. Então, aí, ó. Um mês invicto. Sem jogo, mas teve corintiano em campo, né, Dudu? Muitos jogadores corintianos aí nas suas seleções. Foram seis no total, convocados. Quais entraram em campos? Como foram os corintianos convocados, Dudu? Vamos começar pelo jogo do Brasil, né? O Hugo Souza, Neneca, nem entrou em campo. A gente até torceu aí para uma expulsão do Alisson, de repente, né? Um contra-ataque. Félix Torres também não jogou, então ficaram pouco. O lateral direito da seleção lá do Félix é bom, então? Tem que contratar ele. Lá ele joga de zagueiro, né? Tem a brincadeira que ele tem mais gols que alguns atacantes nossos nas eliminatórias, o Félix, né? Mas ele não jogou. Ele já tem 2 gols nas eliminatórias, então... A brincadeira que eu ia falar fica pelo Paraguai, né? O Romero que adora entrar os 89, 90 minutos, né? Será que o cara vai fazer isso aqui na Neoquímica Arena, onde até então ele era o artilheiro, né? Agora o Yuri passou, jogou praticamente muito pouco. Já o Martínez teve um jogo mais tranquilo, né? Da Venezuela contra a Colômbia, até por causa de um gol bizarro no começo, um gol contra bizarro, não sei se vocês viram o lance. Foi recuar, o goleiro não conseguiu dominar a bola entrou com 5 minutos de jogo. E não tomou amarelo, olha só que milagre, o Martínez não tomou amarelo. Ele tava jogando mesmo, Dudu? Tava jogando. Na volância, né? Não de ponta direita. Não tomou amarelo, foi um jogo mais tranquilo. E também tivemos o Memphis pelas eliminatórias da Copa, no jogo Finlândia e Holanda. O Memphis atuou 69, 70 minutos, acabou fazendo um gol. Ele joga numa posição também lá mais um pouco diferente, né? Falso 9. Fez uma boa partida, né? Ele fez o gol e assistência pro gol. Foi muito bem ele. Como era um adversário mais tranquilo, acabou saindo lá com 69, 70 minutos. Então vamos ver nessas outras partidas agora de terça-feira se eles vão jogar, né? Se de repente o Félix Torres acaba jogando, que ficou na reserva. Então tá todo mundo disponível para jogar no dia 10 aí, sendo que a gente tem a partida dia 12. E eu não sei se você falou, se eu perdi, o Carrijo jogou ou não? Não, o Carrijo, como ele foi cortado, né, por causa da lesão, nem foi convocado. Não sei se ele vai estar disponível para esse segundo jogo, mas a informação é que ele tinha sido cortado, tinha sido convocado outro jogador. Vamos ver se ele joga, tá mais inteiro aí para quinta-feira. E a Ana chegou aqui. Oi, aí, Ana, tudo bem com você? Tudo bem, pessoal. Aê! E aí? Problemas técnicos aí, Ana? Não conseguia conectar de jeito nenhum, né? Tive que reiniciar tudo. Mas tá aqui a Ana, seja bem-vinda. Alguém tem que falar sério aqui, Ana, e não é a gente. Você viu esses jogos dos convocados, Ana? Não, eu vi um pouquinho do jogo do Peru só, mas aí eu fiquei contente que o Carrilho não tava já. E o jogo do Equador eu vi por causa que era contra o Brasil, né? A do Memphis é verdade, esqueci do Memphis. O Memphis eu vi um pouquinho, sim, eu vi uns minutos, até ele fez gol, tudo, achei bem legal. Depois, quando ele saiu, eu tirei do jogo. Bom, vamos começar falando então do Corinthians e um pouco da bola rolando. Tem alguma notícia boa? Não, boa não tem jeito. Pô, a gente tá invicto em junho, Ana. Estamos invicto em junho. É verdade, é verdade. Bom, enfim, depois a gente vai entrar na parada dura mesmo, naquela parte mais árida da política e tudo mais. Mas vamos lá. O Dorival completou, né, 10 jogos com o Coringão, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Tá naquele 60% de aproveitamento, 10 gols marcados, então é um gol por partida na média, né? 6 gols sofridos, então
a média de gols sofridos deu uma melhorada, né? O Ramon acho que estava com uma média de 1 gol por jogo, mais ou menos. Nas notas da Irmandade, a média do Dorival, né? Que a gente não dá nota para o Dorival, a gente dá nota para a equipe, para os jogadores, né? Mas a equipe, sob o comando do Dorival, está com a média 4. A média do Ramon, nesse ano, estava em 4,5. Enfim, são 6 jogos desses 10 que o Corinthians não leva gol, mas já são 3 jogos seguidos que o Corinthians não consegue marcar um gol, né? 3 jogos que a gente passa em branco também. Eu queria saber de cada um de vocês, começar pelo lado bom, se é que tem algum, né? Gibson, o que você gostou da chegada do Dorival? O que você acha que ele trouxe de bom até o momento? Olha, eu não gosto do Dorival. Dito isso, eu acho que a nossa defesa tá mais organizada, né? Tá um pouco mais parruda. Porque a gente tem tomado bem pouco gol nas últimas partidas. E ao mesmo tempo que ele foi arrumar a defesa, ele não contou até agora com o ataque completo do time. Tá todo mundo machucado ali. Carrillo machucou, Memphis machucou, o Garro tava machucado, tava voltando. E aí os números de ataque vão baixar mesmo. A gente sabe que a gente tem uma dependência fodida, né? Principalmente do trio. Do trio Garro, Memphis e Yuri, né? Então, assim, eu gostaria de julgar o ataque dele na hora que ele tiver os 3 podendo jogar de verdade, enfim. Eu imagino que pra valer mesmo vai ser só na volta depois do Mundial de Clubes, né? Dependendo da recuperação do Yuri, né? Pode ser que demore um pouco mais ainda. Sim. Pela recuperação do... Mas pelo menos assim, já vai ter a maior parte do elenco, vamos dizer assim. Tudo bem que o Yuri foi uma diferença brutal, né? É referência do nosso ataque. A gente não tem quem pôr no lugar. A verdade é essa. Agora, dito isso, me incomoda o fato de estar do professor Pardal, do Dorival, de ficar inventando coisa. Colocando jogador onde não é a posição do jogador, sabe? Tipo, isso me incomoda um pouco. Pra dar um exemplo, o Memphis jogando centroavante não funciona. Ele não sai, não é dele. O barato dele é vir de frente, armando a jogada. Ele é um dos poucos caras que gosta de tabelar pra, enfim, fazer 1-2, fazer o facão e fazer o time entrar na área. Sem ele fazendo isso no time, sem o Garro também, o Garro voltou agora, mas ainda nem voltou 100%. Sem esses 2 jogadores, o time vira aquele time que só fica rodando a área até chegar numa ponta, cruza e rifa a bola na área pra ver se alguém dá uma cabeçada e põe pra dentro. É isso, basicamente, o time. Sem esses 2 jogando na posição certa, enfim, sem o Yuri como homem de referência ali. Então, assim, vai ter que esperar voltar a formação completa do time pra gente ter uma ideia melhor do que pode o Dorival. Mas eu acho que ele vai ter uma brecha que nenhum outro treinador teve, que é esse espaço do Mundial agora, pra poder sentar e trabalhar o time. Eu, pelo menos, tô esperando que o time volte bem mais organizado, porque não tem desculpa. Teve tempo de treinar. Só um detalhe desse... Enfim, o Gibson já falou o lado bom, o lado ruim. Eu ia perguntar o lado ruim depois, né? Mas tudo bem, o Gibson já emendou uma na outra. Só um detalhe do Mundial. Não vai ser só treino. Não vai ser... Vai ter folga aí. Enfim, vai começar com uma folga, porque pela legislação os jogadores não tiveram no início do ano a folga, a quantidade de dias de folga necessários. E aí essa quantidade de dias foi dividida entre o início do ano e vai ter mais agora. Então, claro, ele vai ter mais tempo para treinar, mas os jogadores também vão sair de folga. Aí a gente precisa ficar atento como é que eles vão voltar de folga, né? Não adianta o cara se entupir de brigadeiro, sei lá o que, ficar coçando o saco lá uma semana e voltar mais polpetinha aí, que aí não vai ajudar a gente, não. Gui, Ana, aproveitando, desculpa, o claro, Corinthians claro. já informou isso, né? Falaram que depois do dia 12, o elenco tem 15 dias de férias e retorna dia 28 de junho para treinamento. O Corinthians já informou isso. Boa, Dudu. Aí a notícia é completa, então. Não vamos achar que eles vão ficar só treinando, fazendo uma pré-temporada aí no meio do ano, que seria espetacular. O Corinthians precisa disso, né? Ana, só o lado bom. O lado ruim eu vou perguntar daqui a pouco, mas só o lado bom do Dorival. Eu tô pensando todo o discurso do Gibson. Eu poderia falar arrumar a defesa, porque a gente levou menos gols. Mas eu realmente não gosto do Michael jogando de primeiro volante. Pra mim, ele não é primeiro volante. Então, assim, eu não acho que nem a defesa ele conseguiu arrumar ainda, porque pra mim o Michael não é primeiro volante, ele não entendeu isso. Eu não gosto do Martinez na ponta, sendo que ele é primeiro volante. Então, assim, pra mim, eu ainda não vi nada de bom na chegada do Dorival. E você, Dudu? Como é que você tá vendo aí o lado bom do Dorival? Se é que tem, né? A Ana já falou aí que não tem. Vou falar que eu também não gosto do Dorival. Dito isso, eu acho que o lado um pouco mais para bom
é realmente que a gente parou de tomar gols. Não sei se foi mérito dele consertar a defesa, se foi o jeito que ele escalou o time, na confusão, enfim, mas acabou fazendo esse 4-1, 4-1. Mas o Corinthians tomou menos gol, que nem você falou. Mas não sei se foi mérito dele, se foi alguma coisa da formação, os jogadores, essa improvisação, colocando o Félix na lateral, então ficou um time mais fechado. Mas a princípio, acho que foi isso. E o lado ruim, Ana? No lado bom você já começou a dar uma cornetada neles, né? Solta a corneta toda aí. A primeira coisa que o Gibson falou, e eu falei um pouquinho, jogadores fora da posição. Pra mim, o Maicon é primeiro volante, o Martinez não é ponta direita, o Memphis como centroavante a gente pode até discutir, porque na seleção da Holanda ele tá jogando como centroavante, né? O Gapco foi jogar na ponta direita pra ele jogar como centroavante, mas um tipo de centroavante diferente, né? Não é um centroavante que faz parede. Pra mim, essas invencionices, assim, é o pior. O segundo pior é não aproveitar o que ele tem de elenco. Não é possível que o Guinegão não seja melhor que o Héctor Hernandes. Espanhol, né? Exato. Então, assim, eu não consigo ver diferença nenhuma do que estava sendo feito antes com a família Dias ou agora com o Dorival. Nenhuma diferença. É o 4-3-3, porque quando ele não tem, ele inventa. Esse 4-1, 4-1 dele, para mim, é invenção. O Corinthians não joga nesse 4-1, só joga quando tá defendendo, quando tá atacando é 4-3-3. Eu não consigo ver nada. O Martínez de ponta direita, nenhuma vez trocou muito a escalação, nenhuma vez trocou muito a formação do time, então, assim, eu já tinha dito que ia esperar até essa pausa aí, que vai ter, eu acho que precisa de férias, eu acho que o time tá cansado. E assim, Gui, quem voltar muito porpeta, que nem você falou, você já sabe que não tem comprometimento. Né? Você já sabe disso, então você já sabe com quem que você conta, com quem você não conta também. Tudo tem alguma utilidade. Eu não vejo muita coisa boa nesse... Assim, não tá ruim, assim, nossa, tá desesperador, mas não tá mais ou menos, tá igual que tava antes. E você, Dudu, quer soltar suas cornetas aí também? Eu vou bater naquela mesma tecla. O lado ruim é que ele ainda não sabe, não conhece o que é Corinthians. E acho que é por isso que ele fica fazendo essas invenções. Mas ele fez muitos erros com essas invenções, ou de não conhecer o elenco, de não saber as peças que ele tem na mão, que, sabe, ele precisa corrigir isso o mais rápido possível. Nesse próximo jogo, e talvez nesses primeiros 2, 3 jogos após a parada, vão ser fundamentais para ele, para a gente ver se teve alguma evolução. Que para mim ainda o lado negativo é que ele não sabe e não conhece o que é o Corinthians. Enfim, falando ainda de campo, né? O Alex Santana acertou seu empréstimo aí essa semana, né? Ele que estava nos relacionados do jogo passado, saiu da lista justamente porque estava negociando aí a sua ida ao Grêmio lá de Porto Alegre. O Corinthians deve ganhar aproximadamente R$500 mil até o final do ano pelo empréstimo e deixou o preço fixado em $2 milhões para o Grêmio se ele quiser comprar ao final desse período de empréstimo. O que você achou dessa saída, Ana? Ele não foi um jogador muito bem aproveitado nem pelos Dias e nem muito menos pelo Dorival. Acho que ele entrava menos com o Dorival ainda do que com a família Dias. A concorrência ali é grande, a gente tem o Charles, o Rian, o Raniel, o Maicon, né? Então, acho que ele quis aproveitar para tentar jogar em algum outro clube. O problema é o quanto a gente pagou por ele, né? Nós pagamos 13 milhões para emprestar por 500 mil, então... É lógico que nem sempre você vai acertar jogador, né? Você não vai acertar a contratação, assim, de primeira, mas era um jogador que vinha de lesão, né? Talvez pudesse ter negociado um pouco melhor ali, né? Mas eu não tenho nada contra ele, não. Espero que ele se dê bem no Grêmio, faça uma boa temporada, parece ser uma boa pessoa. Enfim, o Grêmio vai arcar com o pagamento dos salários dele, né? Ao contrário de outros jogadores que o Corinthians emprestou, que dividiu e tudo mais. 100% do salário vai ser pago pelo Grêmio. Ele que foi bem no início, né, Gibson? O Alex Santana, quando chegou, Ana falou bem, vindo de contusão, chegou com os Dias, jogou bem, depois se contundiu, ficou um tempo fora e aí realmente nunca mais recuperou o espaço dele no time titular, né? É uma pena porque é mais um caso de vários que aconteceram, sei lá. A gente viu recentemente no Corinthians, de jogadores chegaram jogando bem e de repente desapareceram. Um caso que me salta à vista é o argentino, o Fausto Vera. Cara, pra jogar num time como o Corinthians tem que ter constância, né? Óbvio, todo mundo acorda num dia bom, acorda num dia ruim, pode ter uma variaçãozinha numa semana, uma na outra. Aquela semana o cara tá gripado, sei lá, tá chateado porque morreu o tio. Mas, porra,
tem que jogar com uma entidade pelo menos parecida, né? Então, será? Mas, não, pra mim não vai fazer muita falta, não. A saída dele me preocupa porque, ao mesmo tempo que falaram da saída dele, eu vi outros setoristas falando que estão negociando também o Rian, o Charles. E aí eu falei, já foi um. E já vai tirar mais outros 2 volantes, aí a gente vai ficar sem volante. Né? O Corinthians, que talvez tivesse um elenco recheado de volantes, começa a perder muito jogador ali nessa posição. Preferiria que ele tivesse ficado até o final do ano. Acho que o elenco do Corinthians precisa de acréscimos e não de saída. Precisa de mais jogadores, mais opções. E o Alex Santana, pela experiência, enfim, era um jogador forte, poderia ser útil ainda. Eu espero que no nosso meio campo não perca mais jogadores, porque senão também vai faltar depois e vai acontecer que nem na lateral direita, né? Dispensamos uns aí e agora estamos sentindo falta. Enfim, a gente tá falando do Alex Santana, que tá de saída, um jogador que está voltando, né? De contusão, aí começou a transição para o campo, é o Gustavo Henrique, o zagueiro. Ele que ao mesmo tempo que tá voltando para campo, tá negociando aí a renovação. O contrato dele vai até o final desse ano, né? Eu acho que ele só vai voltar de fato, de verdade, né, Ana? Depois da parada, né? Sim. E você acha que o Gustavo Henrique resolve a nossa zaga? A nossa zaga tá mais resolvida com o Dorival, né? Mas, enfim. Eu acho que é sempre bom. Pra mim, ele é um dos titulares. Ele pode jogar com o André Ramalho, com o Kaká, e vamos ter que ver quem tá melhor ainda, mas pra mim ele é um dos titulares. Eu acho que vem pra ajudar bastante aí. Agora, vamos ver como é que ele vai voltar, né? Porque todo mundo que volta de lesão volta meio capenga, hein? E você, Dudu, gosta do zagueiro? Eu gosto do Gustavo Henrique, sim. Acho ele um bom zagueiro, ele é alto no jogo, não é forte no jogo aéreo. Eu só acho que precisa muito ver realmente o companheiro dele, porque ele é um jogador mais lento. Acho que em relação ao Félix, ao André Ramalho e ao Kaká, ele é o nosso zagueiro mais lento. Então precisa de alguém para compor ele lá. Mas vamos ver, eu gostaria que ele renovasse. E bom, essa semana saiu no começo lá, segunda-feira, o adversário na Copa do Brasil, né? A gente fez a brincadeira aqui, a gente foi bem. A gente queria só. Não, nem todo mundo aqui falou molezinha, né? Mas ninguém esperava uma pedreira dessa pela frente já na Copa do. Oitavas, né? Da Copa do Brasil, é isso? A hora que o Dudu mandou no grupo, eu tava bebendo uma água, deixei cair água tudo em cima do meu computador. Por isso que demorou para entrar hoje aí, né? A Ana com dificuldades técnicas aí. Caiu um monte de água em cima do computador. Eu tinha falado que seria clássico, mas eu tinha falado contra o Jardim Leonor, né? Então, Dudu. O clássico em questão será contra o Sem Mundial, né? E o mando de jogo, primeiro jogo na nossa casa, né? O Química Arena, e o segundo jogo fora. Não sei fora se vai ser aonde, né? Porque eles não mandam no estádio deles. Tem muito show ali, pode ser que seja em Barueri ou sei lá, onde quer que for. O que você achou do adversário de opção? Vai ser pedreira, né? É bom pra saber logo se vale a pena disputar esse campeonato ou não, né? A gente sabe, assim, tipo, jogar contra o Palmeiras, tipo assim, se a gente ganha e passa, o time cresce. Isso é um fato. Se perder, já tá fora desse campeonato merda. Então, pra mim, não tem contraindicação, assim, nesse clássico. E aí foca direto no brasileiro, e vão jogar o brasileiro e arrumar uma vaga na Libertadores no brasileiro, enfim, sei lá. Aí sim com tempo pra treinar, como se fosse um calendário europeu. Então se é pra passar, que seja logo deles. Acho bom, é um bom teste, sabe? Pra não ficar enrolando a competição, só pra ficar falando, eu cheguei até as quartas, eu cheguei até as semi. Não, bicho. Mas vamos ver agora onde você quer chegar. O bom é que vai ter essa parada, enfim. Acho que a gente ganha mais nessa volta do pós-mundial de clubes do que eles, enfim. Mas o jogo, que data que vai ser o jogo, Dudu? Você sabe? Não vai ser logo de cara? Por enquanto, já estão marcados para 30 de julho a ida e 6 de agosto na semana seguinte a final. A final não, é oitavas, Dudu, é oitavas. Desculpa, das oitavas de final, mas assim, na semana seguinte, né? O fato curioso serve porque é a primeira vez que Corinthians e o Sem Mundial vão se enfrentar na Copa do Brasil. Isso nunca tinha acontecido. Mas é aquela pimentinha ali que o Dorival vai ter que ficar mais atento, já perceber, dar uma ênfase nesse treinamento, porque é jogo grande, né? E aí o jogo grande é o que o Gibson falou, de repente passando ganha um ânimo. Mas vai ser muito difícil também ao mesmo tempo, né? Hoje não vejo o favoritismo do Corinthians. Mas até lá, quem sabe. E você, Ana, fora a água no computador aí, como é que a gente vai encarar esse Mundial aí? Não, nós vamos encarar, como sempre encaramos, de frente, não temos nenhum problema, mas
Eu achei uma merda. Eu acho que quanto mais moleza a gente pegasse, melhor. Eu sou a favor de que quanto mais a gente puder caminhar, é melhor. Mais dinheiro entra. Mais jogos do Corinthians tem pra gente sofrer, né? Tem oportunidade de ir pro estádio. Eu achei uma merda assim, sem tamanho. Mas a gente ganhou deles na final do. Não, eu não do tô falando que a Paulista. gente vai perder. Eu tô falando que quanto mais fácil o seu caminho, mais perto da final você tá. Tá certo, vamos falar mais desse jogo quando chegar mais perto ali da partida. Bom, meus amigos, falando fora do campo, logo depois da parada do Mundial, o clube tem que voltar com as tais catracas com biometria funcionando, né? Operando, senão tem multa, enfim, tem complicações aí pro Coringão. E essa biometria que o Corinthians nem testou ainda, né? Outros clubes já tem funcionando e tudo mais. Na Neoquímica Arena nem testaram direito essa parada da biometria. Teve uma história de que estava fechando com uma empresa que estava pedindo mais dinheiro, e aí a outra que já estava lá estava pedindo menos, mas fecharam com a que pedia mais que estava fora. Enfim, agora cancelaram o contrato que tinham fechado anteriormente e voltaram com aquela antiga. Sempre uma confusão na hora de fazer as coisas, e o prazo para essa biometria, que já estava faz tempo, né? E outros estádios já estão com ela funcionando. Enfim, o Corinthians se perdendo aí nesses contratos e nessa burocracia que enfim, que todo mundo quer que funcione para parar com essa. Não sei se para de vez, né? Mas para dar um jeito nos cambistas, né, Gibson? Mas com essa confusão administrativa no clube, cara, os caras passam o dia inteiro tentando não ir preso e tentando dar contragolpes pra voltar à posição de poder do que resolver o que tem que resolver no dia a dia, né, cara? Isso é um reflexo. Até anterior, a empresa que tinha ganhado, entre aspas, ser contratada a fazer serviço, tinha sido reprovada pelo compliance do clube. Você falou, não, essa empresa não. Pra que tem o compliance, então, porra? Né? Se não é pra respeitar. E agora, como tudo, né, a gente tem essa aqui no Brasil, vai ficar pra em cima da hora, né? Os caras vão fazer o teste, pode apostar, fazer o teste 2 dias antes, 1 dia antes. Se o teste não for no próprio dia. E a chance da merda é gigante, cara. Imagina, né? 40 mil pessoas entrando no estádio e aquele sistema não rolando. Ou travando, ou lento, enfim. Cara, difícil, viu? Nosso ano não tá fácil, não. O que você tá achando dessa confusão aí, Ana? Gui, nós estamos no Brasil, né? Com certeza o Corinthians não deve ser o único que não fez. Isso aí vai ser adiado. Né? É isso que a gente conta, né? A gente não conta que o tempo que foi estipulado é o tempo certinho que vai implementar. A gente conta que no último dia alguém vai adiar ali e nós vamos ter um tempo maior. É isso que eles estão contando. Agora é o que o Gibson falou, desculpa. Mas com tanto problema grande, isso aí acaba ficando no segundo plano mesmo. É polícia, é gaviões invadindo, fechando a porta, é outra vez polícia, né? É você ter que ir na polícia para depor. Então, o que é uma câmera facial, né? Fora que tanta gente depondo na polícia que é capaz de ser incriminado, você não vai querer ter uma câmera facial ligada no sistema da polícia. Meus amigos. E você, Dudu? O que você tá achando aí dessa confusão dos ingressos aí das catracas? Seria muito interessante que isso começasse a funcionar o quanto antes para melhorar essa questão, principalmente dos cambistas, enfim, para ver realmente para onde vai os ingressos, porque antigamente falaram que tinha problema, agora nessa gestão também estava com problema, mas o que foi noticiado é que o Corinthians precisaria fazer isso durante essa pausa e que deveria fazer amistosos, alguma coisa assim, para fazer o teste. Vamos torcer para que pelo menos isso dê certo no Corinthians. Se nos outros times, outros estádios não vão ter, né? A gente sabe que o do 100 Mundial já tem, tem outros times que até já estão na Série B, o Atlético Paranaense tem. É problema deles. A gente quer que o do Corinthians funcione o quanto antes. Imagino que o fiel torcedor todo mundo vai ter que cadastrar a cara, enfim, é um trabalho realmente grande que tem que ser feito. O que eu entendi é que essa empresa que agora voltou tinha começado a fazer uns testes muito, muito timidamente no ano passado, mas era muito pouco, assim, pro volume que vai precisar. 40, 45 mil pessoas agora no estádio, todo jogo, entrando, usando a biometria, vai dar trabalho. Mas aí você pode fazer uns testes com o feminino, por exemplo, com jogo de base, que vai ter um pouco menos de gente, por exemplo, você bota lá 10 mil pessoas no feminino, sei lá, tô chutando.
Aí você coloca todo mundo com a catraca. Acho que também já vale como teste, né? Parece que essa empresa que voltou, a própria empresa que saiu falou que ela tinha coisas mais avançadas do que a empresa que estava se propondo. Então, talvez a gente consiga fazer alguma coisa aí durante a parada do Mundial. Não significa que vai ser feito. Dava para fazer, mas entre dava para fazer e fazer são um caminho longo. Enfim, no meio da semana teve uma invasão, né, das torcidas, encabeçada aí pela Gaviões, no Parque São Jorge, né, depois daquele sábado terrível de tentativa de golpe. A imagem ali do pessoal entrando, invadindo, era feia, mas no final não teve, assim, maiores consequências, né? Eu senti que foi um pouco de teatro e um pouco de ameaça ali das torcidas para a situação que o Corinthians está passando. Como é que você viu isso aí, Dudu? Eu acho que é um basta da torcida para tudo que está acontecendo na política do clube, não agora, mas ao longo dos últimos, principalmente dos últimos anos. E eles até estão poupando, na minha visão, um pouco os jogadores, mas eu acho que depois dessa parada, os jogadores também vão começar a ser muito cobrados. Então, fica de alerta para eles, para que eles joguem mais, se dediquem mais. Os jogadores precisam se inteirar mais com o clube. O técnico, acho que mais também com o clube, com os jogadores. Tentar formar a tal da família que a gente fala. E você, Ana, como é que viu aí a invasão da torcida no Parque São Jorge? Mais ou menos eu vi que nem você. A hora que eu vi a imagem me assustou, eu achei que ia ter algum problema ali, né? Mas foi uma manifestação tranquila, também uma manifestação, eu acho que mais para mostrar que tá todo mundo de saco cheio, né? Porque precisava tirar a renovação e transferência? Precisava tirar a renovação e transferência. Mas entrou alguém muito melhor? Entrou alguém interessado no clube? Não. Então a gente apoia as pessoas, a Gaviões, né? Deve ter pensado isso. Pô, a gente apoiou o Augusto, viemos aqui, né? Na primeira vez do impeachment, ficamos do lado dele, tudo, e aí ele faz essa palhaçada com a gente, né? Eu acho que é para mostrar muito que tá de saco cheio, que quem quiser governar o Corinthians a partir de agora, porque provavelmente vai ter novas eleições, né? Tem que estar comprometido com o clube, não só com si mesmo. E você, Gibson? Que eu sei que você gosta de um quebra-quebra, né? Olha, se não tem sangue, nada resolve, tô brincando. Eu acho que, se você for considerar que a gente lembra de décadas passadas, invasões e outras que a Gaviões fazia no CT ou no... Na sede social era mais rara, mais no CT pra ir pegar jogador, enfim, treinador. Cara, foi quase civilizatório essa visita da Gaviões lá, né? Foi uma visita de gentlemen, né? Tipo assim, né? Fora, tipo, arrombar o portão pra entrar, o resto eles não mexeram uma vela lá dentro. Foi pra dar uma mensagem mesmo, uma mensagem clara. Chegou a polícia, não. Cantaram e saíram cantando, bicho, pra porta da frente. Foi um preso. Mas a imagem ficou muito forte, né? Da entrada deles, da faixa que eles colocaram no portão, fechado por uma administração, né? Cara, então assim, o golpe, eu achei que foi um golpe muito bem dado. Muito bem dado. Na medida certa, sabe? No tom certo. Então assim, eu acho que valeu a pena, né? Eu acho que foi num bom tom o que foi feito. Mas, apesar dessa invasão, apesar de tudo isso, no final da semana, né, acho que foi na sexta-feira à noite, inclusive, o Augusto Melo entrou na Justiça Comum, né, para voltar e pedindo a volta dele no cargo de presidente do Corinthians. Enfim, o cara não quer largar o osso, Gibson. Olha, isso aqui é o Brasil, ninguém quer nunca largar o osso. Você pega um país mais civilizado, eu não tô falando dos Estados Unidos, que os Estados Unidos não anda civilizado faz tempo, faz décadas, né? Mas pega um país mais civilizado, se tem alguma sombra de dúvida sobre a lisura de uma pessoa, ela sai, porque ela tem a consciência de que o cargo que ela ocupa é maior do que ela. Ele sabe que aquele cargo público não pode ser maculado pela dúvida. Esse é o ponto, né? Aqui no Brasil nunca teve isso, cara. Aqui no Brasil o nego morre atirando. Ninguém assume nada, ninguém assume BO nenhum aqui, sabe? Tipo, né? Cara, e junta isso com o fato do clube ser uma zona, ter umas regras de 1900 e bolinha. Ninguém sabe o que faz, por que faz, se pode fazer. Então, meu, tamo fudido. Essa é a verdade. E você, Ana, você acha que ele ainda volta ou não? Eu acho que ele não volta, tá? Mas se ele tivesse feito isso antes de invadir no sábado, é um problema dele, né? Ele tinha entrado na justiça, não tinha feito aquela palhaçada no sábado de ter invadido. Se ele vai ganhar, se ele vai perder, eu não sei. Eu acho que ele vai perder, tá? Mas era a maneira correta de se tratar. Agora, fazer isso, depois que já fez a palhaçada, fica pior ainda. Né? A palhaçada já foi feita, não tem como voltar atrás. O estatuto é uma brincadeira, o estatuto é ruim e tal, então vai lá, ganha na justiça o seu dinheiro, o seu direito de voltar.
né? Agora, fazer o que ele fez, invadir, qual a credibilidade que ele tem voltando? Quem vai apoiá-lo? Né? Como é que você governa sem apoio? Desculpa, mas agora é praticamente impossível, para mim, na minha opinião, ele voltar. É palhaçada, né? Situação que ele mesmo se colocou. E aí entra muito naquilo que o Gibson falou. Quer cair, quer sair atirando, quer tentar de todos os jeitos. Eu concordo muito com a Ana. Eu acho que ele não volta. Mas ele só fez besteira. Ele só fez besteira. Então, ele que arque com as consequências, entendeu? Que não volte. E aí entra muito na questão que a gente já comentou aqui, né? Você vai governar com que apoio? É muito difícil. Fora que os processos ou as situações que ainda podem aparecer nesse período contra ele ou mais problemas do Corinthians que só vão derrubar ele. Agora também toda hora tá aparecendo nas TVs, tá querendo dar entrevista, que outra pessoa assuma aí e seja mais competente que todos os outros antes dele. O que mais me incomoda nessa situação do Augusto Melo é porque ele não se explica, na verdade, né? Ele tá querendo voltar à força sem explicar como ele acertou o contrato da Vai de Bet. Teve intermediário, não teve, ele encontrou o intermediário, não encontrou. Enfim, a explicação devia ser simples, né? Eu tinha um intermediário, eu marquei entrevista aqui, ele me mandou esse e-mail, me mandou essa mensagem, estivemos em tal lugar, tal horas, enfim, fechamos o contrato, e devia ser muito simples uma explicação dessas, e aí nada disso estaria acontecendo. A explicação mais simples ele não dá. Ele vai sempre para o caminho mais tortuoso, o que para mim mostra que ele está totalmente errado nessa situação. Essa semana ainda a polícia divulgou mais informações, né, que encontraram 150 mil reais de suspeitos, de depósitos suspeitos na conta dele, todos feitos em dinheiro, em espécie, no valor abaixo de 2 mil reais, que é o valor, acima desse valor, tem mais fiscalização, enfim, um depósito atrás do outro. E começa próximo da data que ele fechou o contrato e termina na hora que descobrem que tem um laranja na história. Quer dizer, é muito lero-lero e pouca verdade na história do Augusto Melo, que está aí procurando seus direitos e deve se estrepar mais uma vez aí no Corinthians e, enfim, em agosto, que ele seja mandado embora mesmo, né? Ô, Ana, teve jogo das Brabas essa semana? Teve sim, teve Corinthians e Taubaté pelo Campeonato Paulista. Corinthians venceu por 5-1. Foi um jogo bem tranquilo, o Corinthians dominou do começo ao fim. Esse jogo, ele tava 1-1, não tava no começo do... Ele tava 1-1, mas o Corinthians tava dominando. Eu entrei e falei, nossa, pô, tá pegado o jogo, 1-1. Aí depois eu fui dar uma aula, quando eu voltei, eu falei, caralho, o jogo tava 1-1, agora tá assim. Mas o Corinthians meio que dominou do começo ao fim, foi uma bobeada que elas empataram, mas praticamente todas as ações ofensivas foi do Corinthians. No segundo tempo, então, só teve ação ofensiva do Corinthians, né? Jogou com tranquilidade, fez o 5-1, é o líder do Campeonato Paulista por enquanto, né? Mesmo o time não estando tão fluente assim, né, que joga por música, mas ainda temos bons nomes. Eu acredito numa recuperação, talvez, em cima das jogadoras, né? Não do Piscinato, o Piscinato para mim já deu, mas para conseguir algum título esse ano, que ainda esse ano a gente não conseguiu nenhum. E amanhã, pelo Campeonato Brasileiro, a gente enfrenta o Flamengo no Canindé, né? Porque a Fazendinha ainda está proibida de receber jogos à noite, então é às 8 horas da noite, com transmissão do Sport TV. Mas a gente já entra classificada para a segunda fase do Campeonato Brasileiro, né? Isso é uma boa notícia para nós. A gente, por enquanto, está em segundo, né? Atrás só do Cruzeiro. Vamos ver se a gente continua assim. Se a gente ganhar o jogo, né? A gente continua em segundo. Mas já está classificado. Agora é tentar se classificar nos 4 primeiros lugares para ter o mando de campo. Vamos ver quando que vão resolver esse problema da Fazendinha aí. Mas talvez no jogo das quartas de final, se for antes, eu não tenho certeza se é antes, possa ser um jogo que o Corinthians possa testar aí a biometria facial, né? Os jogos agora das Brabas são complicados, né? Porque pega Flamengo, Inter e depois o Cruzeiro, se eu não me engano. Então são 3 jogos, tudo agora na sequência, né? Agora o Flamengo, depois 15 de junho o Inter, né? E depois 18 de junho o Cruzeiro. O Inter fora de casa, o Cruzeiro em casa. Pra falar aquela brincadeira, né? O calendário fica espaçado, fica um monte de tempo e do nada põe 3 jogos na sequência do feminino. Mas enfim, esse é o nosso futebol. Enfim, voltando a falar de bola no campo, o próximo jogo do Corinthians nessa quinta-feira contra o Grêmio, fora de casa,
8 da noite, aquele jogo isolado, né? Isolado pela data FIFA e isolado pelo Mundial aqui do outro lado. Mas quinta-feira, 8 da noite, fora de casa. No ano passado, a gente ganhou de 3-0 lá do Grêmio, foi aquele jogo, o último jogo de 2024, né? Um show de bola, 3 gols. Yuri, Memphis e até o Charles marcou. E em 2023 também ganhou deles, né? Com um gol do Romero ali no primeiro tempo, ainda o Corinthians esteve expulso, foi um jogo complicado, mas o Corinthians ganhou também do Grêmio fora de casa. E esse ano, Ana? Esse ano vai ser igual? Vamos ganhar deles fora de casa? Eu espero que sim, né? Não tá tendo que compensar esse jogo do Vitória aí, que a gente perdeu os 2 pontos, a gente tem que buscar agora lá no Rio Grande do Sul. Eu espero que a gente ganhe sim. O time do Grêmio é um time que vem em recuperação, estava muito tempo na zona do rebaixamento, mas já está bem perto de nós agora, né? Tem alguns nomes... mesmo número de pontos, 15 pontos. Porque a gente patinou muito, tem alguns nomes muito interessantes, né? Alguns estrangeiros que jogam lá, tipo o Bright White, né? Não sei se eles têm alguns desfalques, mas o Corinthians vai ter que tomar cuidado ali, né? O Vila Sante. É um time complicado, mas é um time que dá para ganhar. Mas a gente fala sempre isso e o Corinthians precisa mostrar mais do que vem mostrando, é difícil. Eu acho que o Dorival tem que acordar aí e tentar mostrar alguma coisa diferente. Acho que o Garro vai estar melhor condicionado, espero que ele jogue mais tempo do que 45 minutos já, e que talvez o Memphis consiga jogar, né? Podia jogar o primeiro jogo e não jogar o segundo e voltar pro Brasil. Gibson, como é que você tá vendo essa partida aí? Eu acho que se essa partida fosse há um mês e meio atrás, seria bem mais fácil pra gente. Como a Ana falou, o Grêmio tá no momento que ele tá subindo, tá em ascensão, enquanto a gente tá no momento estagnado pra ser gente boa. Então eu acho que esse jogo vai ser bem complicado, ainda mais que a gente tá sem o nosso atacante, enfim. Sem o Yuri, vai fazer uma falta filha da puta nesse jogo. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, cara. É um jogo assim, se for pra tentar ganhar, ganhar naquele 1-0, você arruma um golzinho ali no contra-ataque, fecha e bicho segura a porra até o final. E você, Dudu, como é que tá vendo? Será que o Dorival vai mudar o esquema, vai mudar uns jogadores? Eu acho que ainda não. Acho que ele vai manter tudo isso aí. Essas invenções que a gente fala. Foi noticiado que eles estão fazendo uma promoção de ingresso, eles querem casa cheia, que eles não estão conseguindo também lá. Seria importantíssima a vitória, mas dependendo da situação, acho que o empate não vai ser tão ruim assim. E a gente sempre brinca aqui que essa parada vai ser boa pro Corinthians ou não? Normalmente as paradas não são boas, assim, os técnicos não souberam aproveitar. Torcer para que o Dorival quebre esse estigma aí, mas vamos ver o que vai acontecer quinta-feira, às 8 horas da noite o jogo. Bom, vamos encerrando esta live, este podcast 441. Mas não sem antes o Gibson lembrar nossas redes, certo, meu amigo? Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui somente no YouTube. Nós temos também o Instagram, Facebook, Twitter, /x/x, como você quiser chamar. Temos o Spotify, SoundCloud, iTunes, Deezer, que mais? Aí tem o Blue Sky, aí tem o TikTok. É rede pra caralho, tem muito em qualquer lugar. Todas elas irem mandar Corinthians com TH, só no Blue Sky e no Twitter /x/x, querem mandar Timão. Só não vai achar que a gente é com a rede de trabalho lá, né, Gui? Qual é o nome lá? De trabalho? O pessoal posta currículo. LinkedIn. Então ali a gente não vai achar a gente porque a gente não trabalha. Então... Ainda não, daqui a pouco tá lá, e-mail, enfim. E Ana, semana que vem estaremos de volta? Às 7 da noite, né? Semana que vem não tem mistério, porque não tem jogo, né? Estaremos de volta às 7 da noite para comentar mais uma semana do Corinthians, dentro de campo, fora de campo. Vocês podem decidir onde está melhor, onde está pior. E prestigiem a gente, semana que vem nós vamos estar aqui já antes do Mundial para arrematar essa primeira fase do Corinthians aí, né? E falando também do feminino, que não vai parar. Dudu, chuta um placar aí para esse jogo contra o Grêmio. 2-1 para nós. Que beleza, que beleza. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Semana que vem estaremos de volta. Muito obrigado pela participação e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!